Rosa, como é que você está? Beleza. Beleza pura? Que maravilha. Deixa eu só fazer uma coisa, Rosa. Aqui na minha empresa tem uma pessoa que ela gosta de usar um ventilador, aquele modelo de ônibus. Olha só que coisa maravilhosa, linda. Isso aqui, ó. Aquele ventilador de trocador. Eu tô vendo o ventilador na cara. E tá no meio da live, tem um ventilador aqui na live. Deixa eu tirar essa. Pelo amor de Deus. E olha que essa pessoa, não vou falar o nome dela, não prejudicar o nome dela publicamente, mas no dia de hoje, Rosa, nesse escritório só entraram as mulheres. A gente fez um dia, só as mulheres estiveram aqui presencialmente. Então é uma mulher, não é uma pessoa, é uma mulher que gosta de ficar com um ventinho, aquele ventilador modelo trocador de ônibus no rosto. Acabei de esconder ele para fingir que isso aqui tá tudo bonitinho, mas tem uma bagunça, tá tudo bem. Tô ótima, graças a Deus, tudo certo. Comemorando aí esse Dia Internacional da Mulher. Obrigada pelo convite, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os Instagram. Como é que chama? As pessoas os Instagram, né? Que assistem, que te curtem, os 76 mil seguidores que você tem. Um prazer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, Rosa. Obrigado por você estar aqui, contando até um pouco dos bastidores. Essas últimas semanas eu tenho estado muito envolvido num grande projeto que a gente está trabalhando e foi uma loucura. Aí eu lembrei, caramba, eu não marquei live hoje, porque eu tinha ficado de marcar live e acabei não marcando. E eu pensei, preciso de uma mulher forte para estar comigo nessa live de hoje, que sirva de inspiração para homens e mulheres, para que a gente possa valorizar essa empreendedora contábil. E aí, cara, eu vi teu nome lá no grupo do Master, eu falei, Rosa, é você. Mandei mensagem e que bom que você teve disponibilidade de vir. Eu fui em cima da hora. Então, Rosa, obrigado por tudo. Eu sei como a tua agenda é corridíssima e você está aqui. Me deixa muito feliz, muito honrado de ter você do meu lado. E eu faço questão que os homens e mulheres que me acompanham possam conhecer mais a Rosa, essa pessoa incrível, essa empreendedora incrível. Eu quero já passar a bola para você. Você me contou lá no WhatsApp uma curiosidade sobre o seu nome. Você pode contar isso? Então, eu me chamo Rosa da Luz. E quando eu era criança, eu tinha um problema com o meu nome, porque eu achava assim, Rosa é um nome de velha. E quando a gente via novela, geralmente os nomes, tinham os nomes assim de Rosa que eu não achava legal. E aí, quando eu me tornei contadora, esse nome me ajudou muito. Por quê? Porque Rosa remetia a uma pessoa mais velha. Então, geralmente, na minha época, eu me formei há muito tempo, já tenho escritório há 30 anos, o mundo era dos homens. O mundo contábil era mais masculino do que hoje, né? Então, o que acontecia? O meu nome me ajudou. Porque as pessoas me ligavam e diziam, eu quero falar com a Dona Rosa. E eu tinha 5 anos. Então, eu tinha uma cara bem de novinha, franjinha. E aí, eu sei que o meu nome me ajudou porque fez com que eu conseguisse entrar no mundo contábil. E as pessoas imaginando que eu fosse mais velha. Mas eu tive que ralar muito, estudar muito. Porque as pessoas chegavam para me procurar para que eu fosse a contadora, eu já sabia aquele assunto, porque eu já tinha estudado um dia antes, algumas horas antes, porque com 21 anos, segundo ano da faculdade, não tem como ter um conhecimento, né? Então, o meu nome me ajudou muito. Então, essa é uma história aí bem engraçada que eu tenho, porque eu fiz as pazes com o meu nome a partir da minha profissão, que é contadora. Que legal, cara. E Rosa é um nome lindo, né? De fato, antigamente a gente tinha muito essa questão, né? Eu acho que ainda hoje existe essa objeção de idade. Acho que isso tem sido quebrado e está ficando claro que mais importante do que ter mais ou menos idade é a competência do profissional, é quanto ele ajuda a empresa. Mas eu imagino quando você começou com 20 anos de idade, caramba, que desafiador deve ter sido aquilo. E me conta como é que era o mercado contábil daquela época, Rosa. Você falou que naquele momento eram muitos homens, você tinha poucas mulheres. O que você acha que aconteceu nessa jornada para nós termos mais mulheres trabalhando e principalmente empreendendo então, na época que eu me formei, tinha sempre mais homens. E os escritórios, sempre a maioria homens. E eu lembro que eu ia nas reuniões do SESCOM, do CRC, e geralmente, assim, só homens. E homens mais velhos. Sempre foi esse o cenário. E hoje, se a gente olhar até para o Master, que começou aí há um ano, né? Um ano já deu, né? Quando a gente entrou, existiam poucas mulheres. Agora que já está mais equilibrado. O que aconteceu no mundo contábil, né? Eu acho que assim, tem 2 informações que eu acho que mudou. Antes o homem procurava fazer contabilidade porque geralmente é lógico. Só que o mundo contábil foi se transformando num mundo mais humano, onde a gente precisa lidar com a equipe, lidar com os problemas do cliente.
E, graças a Deus, a mulher tem essa habilidade, tipo assim, um pouco mais do que o homem, vamos pensar assim. Então, eu acho que isso foi migrando. E aqui em Joinville, onde eu estou, o que acontece? As pessoas buscam, os homens buscam trabalhar na produção. Eles querem o serviço braçal. E as mulheres buscam trabalhar mais tranquilos. Então, isso eu acho que foi mudando ao longo dos anos. A gente foi pivotando. As mulheres foram ingressando no mundo contábil e os homens foram... Não é que eles não existem, eles estão aí. Estão meio a meio, como você disse. Eu acho que essa é a realidade. Só que acaba não se aparecendo. Tipo, tem um evento, quem vai é o homem. E a mulher fica. Então, o que eu imagino que está acontecendo nesse momento? A mulher está vindo para frente, indo, dando a cara, indo, participando. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse movimento, porque lá no meu escritório, por exemplo, quando eu vou contratar, aparece 10 mulheres e um homem. Então, assim, a maioria dos meus colaboradores são mulheres. E eu imagino que é o mundo também da maioria dos escritórios aí por qual você percorre aí. Então, é isso que acontece. Beijo, mulher. Obrigada. Olha que legal. Cara, a gente também percebe dessa forma, Rosa. Aqui, hoje, a gente teve no escritório só estiveram presentes as mulheres. Tinha um outro intruso ali que estava em treinamento, mas a maioria eram mulheres. Eu fui perguntar como era a nossa composição. A gente está com 80 pessoas no time hoje, 50 e poucas pessoas mulheres. Cara. Impressionante a quantidade de mulheres. Você tem que fazer a regra de 3 aí, quanto é que dá isso? Sei lá, 60%, 70%. Então, assim, nosso time, mulheres, a nossa liderança quase inteira de mulheres. Nossos líderes operacionais são mulheres, líderes estratégicos, mulheres também, grande maioria. E eu concordo contigo. Eu acho que, de alguma maneira, no passado se tinha a lógica que contabilidade era profissão de homem, era o contador, né? Era coisa como se fosse uma profissão masculina. Eu acho que as mulheres entenderam que a contabilidade era uma área que elas poderiam atuar bem, agregando valor, fazendo um trabalho que elas gostam. Eu também concordo, acho que muitos homens acabam indo para a área operacional da parada, né? Tipo coisa de engenharia, logística, essas coisas mais produção e a parte do back-office acabou sendo povoada por mais mulheres. Eu também acho que foi maravilhoso. E me lembro, inclusive, de uma conversa que eu tive, de um evento que eu participei junto com o Roberto Dias Duarte. Ele é um grande influenciador na área contábil, uma pessoa que é conselheira de muitas empresas. Ele trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto essa reflexão dessa forma. Ele falou em determinado momento o seguinte: a verdadeira revolução que aconteceu na contabilidade não foi a revolução da tecnologia, não foi a revolução dos processos, não foi a revolução do governo, foi a entrada da mulher na contabilidade. E ele falou justamente que com a entrada da mulher na contabilidade, você começou a ter um olhar mais claro, mais cuidadoso sobre o cliente, de você pensar, e hoje a gente chama isso de sucesso do cliente, né? Mas você pensar no cliente, nesse relacionamento, um olhar mais cuidadoso com as pessoas. E realmente você vê, né, naquela geração do passado, as empresas contábeis tinham uma gestão muito difícil, né? Muito autoritária, muito com pouca comunicação, com pouca abertura. E você vê hoje cada vez empresas, talvez entre aspas, mais humanas, com mais diálogo, com mais diversidade. Então, de alguma maneira, eu acho que eu concordo com o Roberto. Acho que a entrada da mulher no mercado contábil, assumindo ao longo do tempo posições de liderança, assumindo a direção das empresas, eu acho que propôs uma grande mudança no mercado. E agora eu vou te devolver. Apesar dessa mudança ela ser notória na minha empresa, então 70% quase das minhas pessoas aqui dentro são mulheres, na sua empresa também um número enorme de pessoas, você não vê isso nos eventos, você não vê isso nos palcos. A gente ainda tem poucas mulheres participando de eventos de networking, poucas mulheres no palco dos eventos, a ponto de alguns eventos você ter que fazer painel de mulheres para você reunir como se aquilo fosse uma cota. E, porra, não é uma cota. Não deveria ser. Metade do mercado é de mulheres. Por que a gente tem que ter cota de palestrantes, sabe? Então, eu queria entender de você, da tua ótica, Rosa. E aí, aquilo que o pessoal fala de espaço de fala, né? Você tem um espaço de fala, eu não sou mulher, eu não vivo o desafio que você vive, que vocês vivem. Eu queria ouvir de você que está no mercado há algum tempo. Por que você acha que as mulheres ainda não estão nesses ambientes? E o que você acha por que você acha que elas deveriam estar? Então, eu acredito que as mulheres ainda não estão nesse ambiente pelo contexto ainda do feminino e do masculino. Porque o que acontece? A mulher tem um marido, ela tem os filhos, e aí o que acontece? Para poder participar de um evento, ela tem que deixar os filhos, ela tem que organizar essa parte dos filhos, ela tem que organizar
como é que vai lidar com o marido para poder se expor. Então, isso é um peso. O outro é o que acontece? Ela acaba assumindo essas posições, mas muitas vezes existe uma demanda dela de poder se expor, de buscar. Então, ela acaba conseguindo ir para frente por causa desse contexto da vida dela. Então, assim, hoje, quando você me mandou a mensagem, eu estava atendendo um cliente, depois fiz mais 2 reuniões, fui fazer a unha, aí daqui a pouco eu vou para a praia. Então, assim, como é que dá conta de fazer isso? Então, isso eu acho que daí a mulher acaba não conseguindo. Então, eu acho que esse contexto dela cuidar de tudo que for. Eu acho que um ponto é esse, por exemplo, viajar. Então, assim, ir para São Paulo participar do Master. Ela gostaria de ir, mas muitas vezes ela tem esse contexto que não deixa ela fazer. E o outro, eu acredito assim, por que algumas mulheres estão vindo e por que existe ainda esse movimento? Porque é isso, quanto mais a mulher conseguir se expor e ir para frente e colocar e falar sobre isso, mais mulheres vão conseguir fazer o mesmo. Então, se a mulher ficar lá retraída, a outra que gostaria também não vai conseguir, porque ela vai dizer, poxa, como é que eu vou fazer se o mundo é todo masculino? Então, ultimamente, as mulheres estão conseguindo ter essa força ou ter esse desprendimento de que ela dá conta de fazer tudo isso e que ela pode ir para frente, ela pode se expor, ela pode liderar, ela pode estar à frente de um segmento, como você está à frente aí do mundo contábil, mas se você olhar, tem poucas mulheres à frente, entendeu? Por quê? Porque ela tem esse contexto. Então, ela vem, mas ela fica um tempo, depois ela se organiza, não consegue ir, mas eu acho que tem a ver com esse contexto da família, na minha opinião. Mas eu acredito que cada vez mais as mulheres vão. E uma tem que puxar a outra. Então, eu estando aqui, a outra vai dizer, eu também quero. Se a Rosa dá conta, eu também dou conta. Então, eu acho que esse é o movimento. E outra coisa também que eu percebo, graças a Deus, hoje o mundo contábil dos homens, tem muitos homens mais novos, assim como você. Mas quando eu iniciei, a maioria, quando eu entrava assim naquelas reuniões que reunia todos os contadores do Brasil, era só cabeça branca. Entendeu? Então, hoje, eu acho que o mundo contábil ele se renovou. Ele se renovou a partir dessa nova geração. Então, as pessoas estão indo para... E quem que está à frente, muitas vezes, são as mulheres. Então, é isso que eu acho. Assim, quanto mais ela aparecer, mais outras vão engatar e vão dizer assim, eu também quero isso, eu também dou conta, eu também consigo. E vai inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. E quanto mais as mulheres estiverem à frente, mais força ela vai ter. Mais outras mulheres vão querer entrar no mundo contábil, querer cuidar do cliente, cuidar dessa carreira do colaborador, para que os negócios dos clientes sejam bem cuidados. E ela já tem essa habilidade natural. A gente nasce com isso, já está no nosso core isso. Então não precisa se esforçar para fazer. Concordo contigo, Rosa. E sobre os 2 pontos que você trouxe, eu acho que o peso sobre as mulheres ele é muito maior do que nos homens, no contexto familiar. Acho que essa é a realidade. Quando a gente vê uma mulher, o que ela, por vezes, cuida, né? Ela cuida da educação dos filhos, muitas vezes, e às vezes nós homens a gente não dá no mesmo balanço, às vezes cuidar de coisas do lar, né? Da casa. Além disso, cuidar do negócio. E nem sempre os homens, nós somos parceiros. Digo por mim, eu também peco muito nisso, né? De não fazer minha parte como eu deveria. Então, acho que ainda existe um desequilíbrio nas relações familiares, né, dentro de casa, e isso acaba sendo uma âncora que prende a contadora, de fato. Deixar os filhos por 2, 3 dias e ir para o evento em São Paulo, acho que isso pode doer em muitas delas. Agora, eu acho que também está acontecendo uma jornada de ressignificar essa coisa toda, de entender que ir no evento também é pelos filhos. É por causa dos filhos que eu vou no evento. Porque indo num evento, indo numa imersão, indo no programa, como é o caso do Master, você volta mais forte. Voltando mais forte, você constrói uma empresa mais forte. Essa empresa mais forte vai poder gerar mais qualidade de vida para a família. Vai, quem sabe, poder gerar mais tempo para essa empreendedora, para essa contadora, dar qualidade para os filhos. Então, eu acho que está começando uma jornada de ressignificar que o networking ele faz parte do empreendedorismo. Que para você empreender, você precisa aprender com os outros, com o campo de batalha dos outros. E que networking é uma brincadeira, entre aspas, é um jogo que também as mulheres precisam jogar. Não é um jogo de homens. Assim como lá no passado a política era um jogo de homens, e hoje nós temos mulheres liderando todos os cenários, todos os níveis da política, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, eu acho que o networking qualificado, como são eventos,
contábeis, as mulheres estão começando a entender que isso é jogo para elas. E eu acho que aconteceu justamente por esse movimento que você falou, de uma corajosa que foi lá e colocou a cara no sol, e outra corajosa se inspirou e foi atrás. Daqui a pouco nós temos uma legião de corajosas fazendo isso. Exatamente. Certamente você foi uma dessas corajosas que fez isso aí em Joinville. E que bom que a gente tem você aí, Rosa, para fazer para ser o exemplo dessas mulheres. Hoje, quando eu lembro do Master, e eu penso nos nossos encontros, é incrível ver como as mulheres contribuem naquele grupo. Cara, impressionante quando você vai nas rodas de Hot Seat, as mulheres estão falando, estão expondo, estão se abrindo. Às vezes eu vejo alguns homens, eu não estou falando mal de uma pessoa ou outra, mas às vezes os homens entram com uma armadura de tipo assim, não vou me abrir não, vou ficar aqui mais fechadinho, vou ficar mais... E você vê a mulherada, cara, aberta, trocando e... Assim, eu fico muito feliz de ver aquela turma toda lá do Master nessa troca, ver isso se desdobra em outros ambientes, como o grupo do Scale, como a própria contabilidade contínua ao vivo, nós tivemos metade de mulheres lá. Que bom que esse cenário está mudando, Rosa. Fico feliz de saber disso. Muito bom mesmo. Uma coisa que é interessante, assim, ó, é que a mulher, cada vez mais, ela tá tendo o papel dela na sociedade ou no mundo como sempre teve. Só que a história da mulher, ela perdeu a força em vários momentos. Um dos momentos foi da Inquisição, onde a mulher, que já era uma curandeira, que fazia os chazinhos e cuidava os filhos, ela foi considerada como uma bruxa, ela foi tirada da sociedade e ela perdeu esse poder. Só que os homens continuavam buscando essa sabedoria delas quando iam para a guerra, que eram consideradas sacerdotisas, mas ela ainda precisava de um homem. Ela não podia viver sozinha, ela não tinha esse poder. E essa jornada do feminino, da mulher, ela foi sendo conquistada. Então, à medida que a mulher vai... Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas é como se fosse isso. É quando ela vai sendo ela mesma. Até eu botei hoje um videozinho ali. Quando ela vai sendo ela mesma, ela vai sendo feminina. Ela não precisa competir com o homem, ela não precisa ser o masculino. Ela tem que ser ela. À medida que ela vai entendendo que ela é e que ela pode, ela vai conquistando espaço. Então, eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. E quanto mais mulheres entenderem isso, mais o mundo contábil, o mundo dos negócios vai ter o seu ganho. É isso que eu percebo também. Eu concordo com você. Eu acho que talvez é isso, é resgatar a força da mulher que sempre existiu, né? Exatamente. Aquela mulher que sempre cuidou da família, que sempre cuidou dos seus sonhos e de alguma maneira na história a gente acabou podando essa parada toda. Eu fico feliz de hoje, lembrando, sem querer ser injusto com ninguém, né? Mas, cara, a gente teve vários presidentes do Conselho Regional, né, de Contabilidade, a Ana Tércia lá no Sul. Aqui no Espírito Santo, nós temos a Carla Tasso, que faz um trabalho incrível já há um tempo. Temos a Lídia lá no Maranhão. E, cara, tanta gente fazendo um trabalho legal. Pô, lá no CRC de Goiás também, a Sucena. É muito bom ver as mulheres ascendendo essas posições. E todas essas mulheres fizeram isso com um ato de coragem, né? Não é fácil você assumir uma posição de liderança como essa. E eu acho que vocês estão abrindo caminho, abrindo espaço para que outras mulheres se encorajem e também façam essa mesma jornada. Eu vou dar uma opinião, porque eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. E é uma opinião pessoal, tá, gente? Então não considerem isso como verdade. E se você pensar diferente, está tudo bem, eu respeito. Mas a minha percepção, Rosa, é que às vezes, eu sinto que as mulheres às vezes se cobram demais. Às vezes a mulher se cobra para ser a melhor esposa, e junto com essa melhor esposa tem que ser a melhor, a mais sarada, que faz o crossfit, que faz tudo junto, que não falha nunca, e que tem que estar sempre bem vestida, né? Tem que estar bem com o corpo, bem com a cabeça, bem no trabalho. E por vezes, por se cobrar muito, às vezes, a gente tem um ser humano perfeito, por óbvio, a gente falha, e quando a gente falha, se pune e se sabota no sentido, isso não é para mim, eu não sou merecedora, e se subjuga perante os outros. Às vezes se subjuga perante o companheiro, a companheira, se subjuga. Eu sinto que os homens me parecem um pouco menos, sei lá, e óbvio que tudo que a gente generaliza, já estamos errando por aí, né? Porque não existe nada geral, né? Nada que é... O indivíduo é aquele que não se divide, o indivíduo ele é único, então eu acredito muito no indivíduo. Mas ainda assim eu sinto algum tipo de percepção coletiva, eu posso estar errado nessa história, de que a mulher se cobra demais e às vezes a competição dela é com ela mesma, assim, não é nem com o outro. Eu sinto que isso, às vezes, impede as mulheres de irem mais longe.
Talvez se elas estivessem menos apegadas a isso e, cara, vamos fazer a coisa acontecer, feito é melhor que perfeito, entre aspas, talvez elas fossem mais longe. Como você vê essa questão? Isso faz sentido na tua cabeça? Não faz? Como é que você percebe isso? Então, eu falo de uma outra forma o que tu tá falando, mas assim, ó, o equilíbrio da nossa vida é o dar e o receber. A mulher dá muito, porque ela começa dando a luz. E ela dá o apoio para os filhos, ela dá o carinho, ela dá o amor. Ela é o alicerce ali da família, de tudo. Então ela consegue dar. Só que o que acontece? Ela não sabe, ou ela tem dificuldade em receber. Aí o que acontece? É uma honra estar aqui contigo. Tem mulheres que dizem assim, não, eu não quero. Porque ela não consegue receber isso. Por que ela não quer receber? Porque ela fica se sabotando e se cobrando o tempo todo. Ah, ficar maravilhosa, eu tenho que dar conta. Por quê? Porque na cabeça da mulher, ela faz uma competição com o homem. Então, assim, ó, se eu estou no mercado aqui, eu tenho que ser melhor. Mas ela não precisa ser melhor ou pior, ela tem que ser ela. Por isso que eu insisto no ser você mesmo. Se você for você mesma, do jeito que você é, com as suas imperfeições, tá acima do peso, não dou conta de cuidar de toda a família como eu gostaria, de ficar o tempo que eu gostaria com os meus filhos, ou é isso. Agora, o homem acha nisso? Porque ele já está fazendo o papel dele. E a mulher fica o tempo todo se cobrando, só que nessa cobrança ela se sabota, e ao se sabotar, ela não sabe receber. E o não saber receber faz com que ela desequilibre. Então, o que acontece? Às vezes você tem o scale lá, né? Que são os escritórios menores. Eu imagino que deva ter bastante mulheres. Não tem esse dado atualizado, mas salvo engano é meio a meio. Então, também é meio. Se você observar, elas estão lá no mercado de trabalho, elas têm o escritório delas, mas elas ficam naquele tamanho que elas dão conta. Que ela não consegue dizer assim, pô, eu posso ser um escritório do Brasil inteiro. Ela fica ali naquele passinho dela, mas ela dá conta disso. Mas isso é o receber dela. O receber dela é estar pequeno, porque ela fica assim, mas aí se fizer isso, eu vou ter mais esse esforço. O homem não tem esse bloqueio, o homem quer e vai para frente. E a mulher fica ali contida. Então, se eu tiver que crescer mais, ir para Curitiba, Florianópolis, São Paulo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que me desdobrar. Então, eu acho que esse é o rompimento que tem que existir nesse mundo nosso contábil feminino, porque a gente pode tudo. Não existe nada que não pode. A gente tem que romper esse lance do receber. Então, se o universo hoje, o mundo contábil está super aquecido, as mulheres estão em alta e tem muito campo de oportunidade, que é o que você traz em todas as suas lives, nós temos que ir para frente. Nós não temos que ficar encolhida ali achando que vai acontecer. Não. Se a gente não der um passo, nós não temos um passo. Vai ficar igual. Então, eu acho que isso que acontece. Então, a mulher se sabota, tem razão, ela não consegue receber, ela se autobloqueia, porque, tipo assim, o que vai acontecer se eu receber mais? Como é que vai ser isso? E ela tem outra coisa que eu acho que é importante, é o não merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço crescer por quê? Porque eu não dei atenção para os filhos. Eu não mereço crescer porque daí eu vou ganhar mais do que o meu marido. Eu não mereço crescer porque daí eu vou assumir um cargo de responsabilidade, todo mundo vai ficar cobrando que eu continue brilhando do mesmo jeito. Então, eu acho que tem muito isso. A mulher tem esse movimento muito maior do que o homem. É bem isso que tu falou. Exatamente isso. Olha só, essa camada que você trouxe, né, do eu não mereço, são coisas que às vezes ficam na cabeça e são o que a gente chama de crenças limitantes, né? Eu não mereço isso, eu não mereço estar onde eu estou, eu não mereço essa vaga, eu não devo... Até questões como essa, né? Tipo, ganhar mais do que o meu marido. Acho que a gente precisa virar esse jogo. E eu te pergunto, Rosa, na sua visão, o que as mulheres podem fazer para virar esse jogo? Por onde começar? Existe algum ponto, existe alguma dica de como começar isso? Primeiro, ela tem que saber isso. Porque o que acontece? Isso que eu estou te falando é inconsciente. As mulheres não têm consciência de que é isso que acontece com elas. Elas não têm consciência de que, por exemplo, assim, às vezes tem mulheres que ficam a vida inteira numa relação ruim, só que ela acha assim, não, eu mereço. Ou ela não consegue se desenvolver porque ela diz, não, eu não mereço isso. Mas a mulher merece tudo, como qualquer outro ser humano. Só que daí o que acontece? Qual que é o primeiro momento? Ela tem que ter consciência disso. Como é que faz para ter consciência disso? Ela tem que buscar isso.
se eu tenho um problema, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que buscar me entender. Como é que eu penso? O que me bloqueia? Qual que é a crença? O que está ligado lá com a minha mãe, com o meu pai? O quanto meu pai e minha mãe diziam que isso não era coisa de mulher, isso não é para você, você não merece, você não pode, você não é isso. Mas não é que eles falavam isso por mal, é porque era o jeito deles me darem. E hoje isso está lá, está incrustado lá dentro da pessoa. Então a dica para as mulheres é começar a entender isso. O que me impede de crescer? O que me impede de ir para frente? O que me impede de ser maior, de fazer melhor, de ter um resultado melhor, de ter mais lucro, de dizer assim, eu tenho dinheiro, eu consigo comprar isso, eu consegui viajar, eu consegui ter uma prosperidade. Então ela tem que entender que tem um pino e ela tem que buscar esse pino. O que eu faço? Eu faço constelação, eu faço muito procura de autoajuda, eu faço terapia e eu vou entendendo, eu faço PNL, eu faço coaching. Então, cada vez que eu vou fazer um trabalho desse, eu vou descobrindo alguma coisa. Essa semana mesmo fui fazer uma constelação e descobri várias coisas que eu não sabia ainda. Eu já tinha uma ideia, mas não sabia do que era. Então, isso tudo foi me ajudando a buscar essa força que já está aqui dentro da gente. Só que a gente não acessa ela. A gente continua vivendo numa mediocridade. O que é mediocridade? Médio ali. Então, tá tudo bem. Mas eu digo sempre assim, eu sempre falo essa frase. O maior medo nosso, do ser humano, é o medo de brilhar. E o que é o brilhar? A gente, daí, o tempo todo se sabota, porque a gente tem medo de brilhar. Porque o brilho, a gente tem medo de conseguir conquistar esse brilho e depois, pô, como é que eu vou manter esse brilho? Então, o medo é tão grande que daí a gente tem depressão, daí a gente não se cuida, daí a gente não busca autoconhecimento, daí a gente não busca um aprendizado, não vai no máximo. E não vai, porque imagina se eu fizer tudo isso, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com esse brilho? Então, a hora que a gente rompe isso, a gente entende que nós nascemos para brilhar, e brilhar não significa ser rico, não significa ser famoso, não significa nada disso. Brilhar significa você estar bem, você ser próspero, você ter uma equipe top, clientes que te valorizam, ter um resultado ótimo e manter isso e cada vez crescer mais. Porque quanto mais você cresce, mais o teu negócio cresce, mais negócio você faz, mais empresas você ajuda, mais clientes vão estar ali contigo. Isso é o brilhar. Então, o que a pessoa faz? Ela se intimida. E ela daí fica nesse... Por quê? Isso faz parte da crença, do modelo mental que ela tem em relação à prosperidade, ao dinheiro, a negócios, ao papel da mulher. Então, é isso que acontece. Então, a dica é: busque autoajuda. Vá no Master. Por exemplo, a gente se desenvolveu muito a partir do Master. Por quê? Porque tu vai lá e conhece outros contadores de nível Brasil, daí tu começa a pensar, poxa, eu não pensava assim, eu não tinha essa informação. Ah, o Pedro pensa desse jeito. A gente foi visitar aquela empresa. Então, isso é uma busca. À medida que tu vai quebrando os teus paradigmas, as tuas convicções, as tuas certezas, tu vai abrindo um campo de oportunidades e o mundo vai se abrindo e você percebe assim, poxa, eu consigo. Só que tem que ter essa busca. Se você baixar a cabeça e dizer assim, eu estou fechando o balanço, estou conciliando conta, estou entregando imposto, estou fazendo folha, e assim, eu tenho que controlar as pessoas aqui, os funcionários, porque senão eles não vão fazer certo, você vai continuar fazendo isso. Então, assim, tem que tirar a cabeça daqui, ter um olhar de helicóptero, que é isso que eu chamo, e olhar para frente, assim, o que eu posso fazer aqui no meu negócio? Aí a pessoa diz, você não tem tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. E quanto mais ela pensar que não tem tempo, menos ela vai ter. Então, é isso que eu acho que acontece. Tem que buscar, tem que procurar. Um caminho é buscar fazer o Master, por exemplo. Isso daí já vai abrir, o negócio já abre. Ah, não consigo ir no Master. Vai lá na sua região, começa a participar dos eventos que tiver na região. Já vai aumentar. Começa a seguir, começa a me seguir. Já vai começar a entender, poxa, dá para fazer mais coisas. Então, eu acho que essa é a dica. E uma coisa que é legal, Pedro, é assim, ó. Tem uma frase que diz assim, o professor só chega quando o aluno está pronto. Às vezes, a pessoa tem que repetir o que ela fez 10 vezes. Ela não pode ir um ano no Master, ela tem que ir a vida inteira. Porque uma coisa que tu falou lá no começo, você não entende. Tu vai entender no segundo, terceiro, às vezes lá no 10º encontro. Mas você não pode abrir mão de buscar. Uma busca. Agora, se você abrir mão, vai continuar igual. Sabe o que vai acontecer?
Nada. A tua vida vai continuar nesse mesmo mundo. E hoje o mundo contábil, que é o que você traz pra gente em todas as lives, é a bola da vida. É um negócio que está pipocando, tem muitos negócios para serem feitos, muitos campos de oportunidades, mas o quanto a gente consegue ver isso, o quanto a gente consegue perceber que isso tá ali na nossa frente, não precisa fazer muito esforço. O cliente já está com a gente, ele confia na gente, a gente sabe toda a vida dele. Então, olha só quanta oportunidade tem, mas o quanto a gente fica ali ainda tentando controlar se eu entreguei, não entreguei balanço, está atrasado, se não está atrasado, não é isso? Exatamente isso. E eu gostei muito da tua visão, e veja só, gente, a Rosa é uma das grandes empresárias contábeis do Brasil. O Master, que é esse grupo de Mastermind, ele reúne empresários que faturam acima de 3 milhões de reais por ano. Hoje, no Brasil, apenas 2% das empresas contábeis têm esse patamar de faturamento. Um dos meus objetivos pessoais é aumentar esse número. Eu acho um absurdo um país tão próspero como o nosso, com uma profissão tão importante, uma profissão obrigatória, inclusive, nós temos tão poucos contadores com esse patamar de faturamento. Então, um dos meus compromissos pessoais é ajudar mais e mais contadores a terem empresas contábeis milionárias, entre aspas. Então, a gente está nessa jornada. E a Rosa é uma dessas grandes empresárias. E veja que ela é uma grande empresária contábil que busca ajuda. A Rosa falou para você que ela faz trabalhos de constelação, trabalho de coach, trabalho de terapia. E eu posso fazer uma aposta com você que talvez você possa inverter a relação. Ah, ela busca ajuda porque ela é uma grande empresária. Não, ela só é uma grande empresária porque ela buscou ajuda. Isso aí. Porque ninguém consegue sozinho. Não. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda externa. Nós não somos capazes de fazer tudo, absolutamente tudo. A gente precisa de gente do nosso lado, gente do bem, sabe? Por vezes assessoria profissional em assuntos específicos, por vezes um companheiro, né? um amigo, um parceiro, um marido, uma esposa, seja o que for. A gente precisa... Nós somos anjos de uma asa só. A gente precisa de um outro anjo de uma asa só para voar, cara. Então a gente precisa se juntar com as pessoas boas. E pedir ajuda não é demérito. Pedir ajuda não é fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é um ato de grandeza. Porque demonstra que você tem humildade de reconhecer suas limitações e a grandeza de saber que você precisa de ajuda de alguém que vai te ajudar. Então, isso me tocou muito, Rosa, ver você que é uma grande empresária reconhecendo isso e trazendo a público isso. Porque alguns podem ver isso como fraqueza, eu vejo como uma fortaleza. Eu vejo como um exemplo a ser seguido. E o convite que eu faço para você que está nos assistindo é independente se você é homem ou mulher, a questão não é essa. Acho que todos nós precisamos de ajuda. E é mais inteligente pedir ajuda do que você querer descobrir a pólvora sozinho. É muito melhor você pegar a receita e fazer essa parada acontecer. E o segundo ponto aí, uma dica que eu dou dentro desse desafio que eu te propus, né, Rosa, de como virar esse jogo, como fazer a gente transformar essa mentalidade e a mulher empreendedora contábil, de repente, se libertar dessas amarras, dessas correntes que aprendem. Eu, nos últimos anos, ficou muito claro, eu fiquei muito presente que o que muda as pessoas é o ambiente. O ambiente ele forma o homem, ele forma a mulher. Nós somos frutos do meio. O meio do qual a gente convive direciona a gente. Se você anda com pessoas que se comportam de um jeito, você vai se comportar como aquelas pessoas. Nós fomos programados assim. Existe uma teoria do neurônio espelho. A gente espelha as outras pessoas. Então, se você quer novos resultados, você precisa mudar de ambiente. O ambiente que você está vai te conduzir para os resultados que você está tendo hoje. Se você precisa de novos resultados, você precisa de um novo ambiente. E a gente, nessa nossa geração, temos um privilégio, porque a gente consegue criar ambientes virtuais. No passado, para você ir num novo ambiente, você tinha que sair do teu lugar onde você está e ir para um outro lugar. Isso tinha um custo, né, financeiro, de tempo, de esforço. Hoje em dia, você tem ambientes digitais. Você que está nos assistindo aqui, você está num ambiente diferente. Está conversando comigo, eu estou aqui no Espírito Santo, a Rosa está lá em Joinville. Você está em Joinville agora, hoje, né? Joinville. Está em Santa Catarina, não sei exatamente onde você está, se você está nos assistindo. E a gente tem aqui um ambiente, cara. A gente está aqui numa bolha entre nós três aqui juntos, fazendo essa conversa. Então, hoje o mundo ele é menos difícil. Ele é menos difícil para quem vê dessa forma. Meu convite para você é buscar novos ambientes. Se você quiser realmente ser essa pessoa, agora voltando para o tema do Dia Internacional da Mulher, se você quer ser essa mulher forte, eu acho que você precisa acompanhar mulheres fortes. Até uma dica, eu coloquei alguns perfis de mulheres que fazem um trabalho de conteúdo para contadores nas redes sociais. Está lá nos meus stories. Então você vai lá, segue aquela mulherada, cara. São mulheres incríveis que eu acompanho pessoalmente, eu aprendo com elas. E eu acho que você mulher, pode se inspirar nelas.
Você é homem também, como eu me inspiro nelas. E a gente faz essa grande rede de prosperidade, em que a gente, em vez de enxergar o outro como inimigo, a gente passa a apoiar uns aos outros. E todo mundo cresce nessa. Eu acho que é isso que é o Master, né? Um grupo, se for pensar bem, todo mundo é concorrente. São grandes concorrentes, inclusive, que concorrem por funcionários, concorrem por clientes, concorrem por tecnologias. E nem por isso a gente deixa de se encontrar, de trocar informação, de se divertir pra caramba. Então, essa é a dica que eu tenho para você. Procure novos ambientes. Eu só complementando o que você falou, eu digo o seguinte: nós somos a soma de 5 pessoas que convivem. Então, pensa, se você convive com a tua família, equivale a uma pessoa. Então, agora pensa quais são as pessoas que você convive. Se são pessoas que não estão para frente, que não têm essa mentalidade, você vai ser igual a eles. Então, é isso que acontece. Então, eu digo assim, a outra dica, né? Conviva com outras pessoas. Daí a pessoa diz, Rosa, mas como é que eu vou conviver? Vá nos eventos, busque. Ah, mas eu não gosto. Então, tu vai conviver com as mesmas pessoas e vai continuar igual. E a outra que nos falta muito, Pedro, é a referência. Você chamou de ambiente, eu digo que é referência. Então, assim, eu trabalho no escritório que é desse jeito. Eu não tenho referência de como é o outro escritório. Uma coisa que é legal, eu sempre abro as portas do meu escritório para quem quiser. Se tiver um outro contador, uma universidade, independente quem seja, eu abro para eles perceberem assim, como é que eu trabalho, como é que é o meu ambiente, como é que é o meu habitat, como é que eu lido com as coisas. Por quê? Porque isso vai fazer com que a pessoa tenha uma outra referência. E o que você faz nos treinamentos é ajudar a gente a conviver com outras pessoas que têm outros pensamentos, e porque é um convívio, né? Pensa, a gente chega aí na segunda, vai embora na quinta. E outra coisa que é legal é você mudar a referência dos ambientes mesmo. Porque se você vive ali, sai de casa, que nem eu moro em Joinville, sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa, você vai ter esse mundo. Não tem como você ter outro mundo se você só tem isso como referência. Então, é a referência. Daí, uma das coisas é o quê? Viaje. Saia do teu mundo de bolha. E conviva com outras pessoas. E aí, a convivência com outras pessoas é que vai mudar a tua forma de pensar. Porque tudo está na forma como a gente vê as coisas. Então, se eu vejo desse jeito, eu vou continuar a vida inteira vivendo desse jeito. À medida que eu começar a perceber coisas diferentes, eu vou começar a mudar e fazer com que isso aconteça. A mesma coisa a mulher. O que eu falei assim? A mulher não tem consciência disso. Porque ela acha que aquele mundo, a partir do momento que ela começa a ver outras mulheres tendo outro comportamento e outra forma de pensar, ela também vai começar a pensar, poxa, eu também quero isso para mim. É isso que eu percebo. Concordo, Rosa. Acho que estamos nessa geração, talvez a gente tenha a responsabilidade de construir essa nova contabilidade, o que vai ser empreender na contabilidade, né? Eu acho que nada muda nas ciências contábeis, elas continuam sempre como foram, responsáveis por acompanhar a mutação do patrimônio e fazer com que a gente compreenda o que acontece com as empresas, mas a função do contador, na minha leitura, está sendo transformada por completo. Eu acho que o contador ele vai ser aquele profissional que multiplica patrimônio, não só que registra o patrimônio ou que ajuda a dar conformidade para esse patrimônio. Eu acho que o contador é aquele que ajuda as pessoas a terem sucesso. Não se trata do patrimônio em si, se trata de seres humanos que buscam sua felicidade através dos seus negócios. Do lado desses seres humanos tem uma contadora, tem um contador, que é o braço direito dela. Então, é uma profissão que ela está cada vez mais feminina. Uma profissão que as mulheres, eu entendo que vão dominar. Os gráficos indicam isso, né? Nós temos ainda número de mulheres, conforme o censo do Conselho Federal de Contabilidade, ainda não chegou meio a meio, está quase lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos ter mais contadoras registradas do que contadores. Daqui a pouquinho vamos ter mais empresárias contábeis do que empresários contábeis. E isso é muito bom, porque a mulher está ocupando esse espaço, está mostrando o seu valor. E eu acho que muito dessa transformação que a gente vê hoje, aquilo que eu chamo de contabilidade consultiva, eu acho que é uma contabilidade consultiva feminina. Feita por mulheres influenciadoras, e mulheres que não são influenciadoras digitais, mas estão lá no dia a dia, reconstruindo a contabilidade, talvez no lugar que a contabilidade nunca deveria ter saído. Que é essa contabilidade que ajuda as pessoas a terem sucesso. E, Rosa, estou muito feliz de ter topado esse convite, de estar comigo nesse bate-papo. Hoje é um dia muito especial e eu estou diante de uma pessoa, de uma mulher muito especial. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, muita alegria, muita honra de ter você. Você foi uma das primeiras mulheres membros do Master. Fiz questão de te convidar pessoalmente, né, para participar do grupo.
e a tua confiança de estar no grupo com a gente, e não só estar no grupo, né, de trazer toda a sua diretoria, os seus sócios. Isso, para mim, é um motivo de muita felicidade, de muito orgulho, de muita honra e de dever de retribuir, de agradecer, de fazer valer a pena. Então, mais uma vez, obrigado aí, Rosa, pela confiança. Sigamos todos juntos e, se Deus quiser, vamos continuar juntos. Obrigado e parabéns pelo seu dia. Obrigado. Internacional da Mulher. Queria deixar só um último recadinho para os nossos... para quem está nos ouvindo e nos assistindo, seja você mesma. Isso é assim, é o mais importante, sabe? Às vezes a mulher, ela quer criar um personagem para ela, assim, sabe? Amarrar o cabelo, usar um terninho, porque ela quer se comparar ao homem ou se competir com o homem. Não precisa. A gente precisa ser a gente, do jeito que a gente é, com as nossas imperfeições, dando um jeito nos filhos, nas coisas todas e fazendo o nosso papel. Então, eu acho que esse é o segredo da mulher, é ela ser esse feminino que ela é, essa cuidadora, essa amorosa, carinhosa. E isso vai fazer com que ela consiga o que ela está buscando. A hora que ela cria um personagem para ela, porque isso, ela vai fazendo com que aquilo não se materialize, não tenha consistência. E isso faz com que o negócio não vá para frente. Então, eu acredito muito em ser a gente mesmo. Eu acho que isso é o principal, assim, que cada mulher pode pegar para... Eu sou eu mesma, do jeito que eu sou, e tá tudo certo, vamos para frente. Entendeu? Acho que é por aí. É isso aí, seja você mesma. Parabéns pelo seu dia. Rosa, obrigado por essa verdadeira aula que você deu hoje. Tenho certeza que todas as contadoras que passaram por aqui, e contadores também, saíram inspirados e energizados por você. Obrigado por esse presente. Obrigada. Um beijão e até mais. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.